exemplo, ele bate o topo. E aí o Corinthians vai ter que pagar mais 6,3 milhões para ele. Conclusão, você tem essas duas questões, você além do salário em carteira, além do direito de imagem, sem falar da premiação do Paulista que está atrasado. Nós estamos dizendo aqui que se o Memphis der 2 assistências até o final de julho, o Corinthians vai ter que pagar dia 20 de agosto para ele, no dia 20 de agosto, 12,6 milhões de reais. Chegar dia 20 de agosto, o Corinthians tem que pagar 12,6 milhões de reais se ele der mais 2 assistências aí. E se ele não der mais 2 assistências? Esse valor aí cai em 1,5 milhão, aí vai ficar em 10,8, se eu não estiver enganado, milhões de reais para ele. Isso já é certo. Dia 20 de agosto vai ter que pagar essa grana para o Memphis. Aí se você colocar aí, pô, e tá devendo os 4,7 milhões para ele da premiação do Paulista. Então aí o Corinthians em tese teria que pagar os 10 ou 12 milhões, mais o salário, mais o direito de imagem, mais a premiação do Paulista de quase 5 milhões de reais. E quer mais? Tem mais uma. Em setembro, dia 9 de setembro, vence a primeira parcela das luvas do Memphis Depay. São 3 parcelas, que elas não são mensais. A primeira é agora no dia 9 de setembro. Agora eu até estou pensando aqui se é a primeira ou se é a segunda parcela. Até preciso depois ver que eu não me lembro agora de cabeça. Mas vai vencer dia 9 de setembro a parcela das luvas do Memphis. A parcela é de 2 milhões de euros. Estamos falando de 13 milhões de reais. Portanto, senhores, olha isso. O Corinthians, entre 20 de agosto e 9 de setembro, pode ter que pagar para o Memphis, ali no mês ali de salário, ali, dia 20 de agosto e dia 9 de setembro, 23 milhões de reais, 25 milhões de reais, algo nessa casa. Eu estou falando só de bonificação, premiação e luva. Se a gente colocar tudo, não, olha o cenário. Imagina o seguinte, o Memphis faz aí, participa de 2 gols até o final de julho. Aí ele tem 12,6 milhões só de prêmios no dia 20 de agosto. Mais 13 milhões no dia 9 de setembro pelas luvas. Mais o salário dele, mais o direito de imagem dele, mais a premiação, que o Corinthians está chegando a um acordo lá para tentar parcelar, mas em tese tem mais 5 milhões ali, 4,7 milhões para pagar. Cara, 30 milhões de reais, 25 milhões, 28, 27, 29 milhões de reais num intervalo ali de 30 dias. Entre o dia 20 de agosto e o dia 9 de setembro. Um intervalo de 20 dias, de 19 dias, o Corinthians vai estar, entre aspas, devendo para o Memphis Depay 25, 28, 30 milhões de reais. Para no outro mês voltar a ter que pagar normalmente ali salário, imagem, tudo. É um valor de uma contratação de um grande jogador, de um bom jogador, você vai ter que dar ali pro cara ali de um mês pro outro. Percebe? E o Corinthians tem essa condição? O Corinthians tem esse dinheiro? Não, não tem. Não tem. O Corinthians hoje tem uma folha salarial do clube inteiro, juntando todos os funcionários, não só dos jogadores, na casa dos 42, 44 milhões de reais. Imagina você, o Corinthians não está conseguindo pagar isso. Imagina você, ali em 20 dias, ter que pagar 25 milhões por mês. Pum, top, só para continuar jogando. O Corinthians está percebendo que, assim, o contrato, quem fez, não sei se achou que iria entrar uma receita que não entrou, porque assim, o contrato é de fato um absurdo. A bola de neve está aumentando, a dívida do clube vai aumentar demais. O Corinthians não vai ter essa grana para pagar para o Memphis Depay. O pessoal vai falar, e a Esportes da Sorte? A Esportes da Sorte é o seguinte, ela paga 1,5 milhão por mês. Ela paga 1,5 milhão por mês. Todo o resto é do Corinthians. Luvas, ela vai ajudar a pagar. Se você somar o valor inteiro de luvas do Depay, todas as parcelas, dá ali quase 25 milhões de reais, 24 milhões e pouco, depende da cotação. 21 milhões é a Esportes da Sorte que vai pagar. Então ela vai ter o Corinthians vai ter esse aporte da Esportes da Sorte. Tem que ver agora, porque as luvas são parceladas em 3 parcelas, como eu disse ali. E qual que é a parcela que ela vai pagar? Porque a parte da Esportes da Sorte, ela se remete a 2 parcelas. Por exemplo, se a primeira parcela for do Corinthians agora, talvez o Corinthians tenha que negociar para pedir para a Esportes da Sorte ajudar. Porque talvez o Corinthians não vai ter esse dinheiro agora na primeira parcela. Talvez fala, pô, Esportes da Sorte, vem cá, paga aqui a primeira parcela, porque para mim tá apertado. Mesmo assim, vai sobrar o salário, a imagem e as bonificações e os prêmios no dia 20 de agosto. E aí, de novo, por mais que a Esportes da Sorte pague os 2 milhões de euros, vai sobrar para o Corinthians ali, talvez, algo na casa dos 15 milhões de reais para pagar para ele, assim, ó, pum, mesmo com a Esportes da Sorte pagando a primeira parcela
parcela das luvas, o que não é uma certeza. É muito dinheiro para um cara só. E o Corinthians não tem condição de pagar tudo isso para um cara só ou para ninguém. O Corinthians não tem essa condição hoje. E é por isso que o clube está pensando em rescindir o contrato. Está estudando a possibilidade de rescindir o contrato com o Memphis Depay. Qual que seria a ideia? Cara, joga contra o Palmeiras, precisamos passar os 2 jogos contra o Palmeiras, a janela está aberta, porque aí seria negócio para o Memphis. Cara, ô Memphis, vem cá, eu não tenho condição de te pagar, cara. Essa bola de neve vai ficar aumentando, eu não tenho condição de pagar. E aí, como é que você quer fazer? Vamos rescindir? E aí o Corinthians pode rescindir este contrato, dar para ele a liberdade dele escolher onde ele vai jogar, porque ele vai poder negociar com qualquer clube, ele vai estar livre no mercado com a janela aberta, na melhor janela da Europa. Então ele receberia, né? Teria o salário dele para receber num novo clube, teria as coisas dele para receber. Ele vai abrir mão do que o Corinthians deve para ele? Não vai. Se você somar essas bonificações todas, mais a premiação do Paulista, enfim, pelo menos disso ele não vai abrir mão. Pelo menos disso, ele não vai abrir mão, porque ainda ele pode cobrar outras coisas, mas mesmo que ele chegasse ali a um acordo, tudo bem, vai, me paga aqui só minha bonificação, só isso, e mais a minha premiação no Paulista. Nós estamos falando aí de algo na casa dos 20 milhões de reais. Quando você teria que tentar ali uma parcela, vem cá, vamos lá, eu parcelo contigo isso daqui, te pago parcelado em X vezes, você segue a sua vida e o Corinthians respira financeiramente, diminui absurdamente a folha e perde um cara importantíssimo dentro de campo, claro, mas um cara que o clube já entende que não está entregando o que deveria, o que poderia entregar, e que o clube pode, de repente, com um salário muito menor, inserir na folha e trazer outro jogador que ajude. É isso que o Corinthians está estudando, discutindo, pensando, avaliando, para ver se toma essa atitude ou se não toma essa atitude. Se não tomar essa atitude, fica com o jogador e assume todas essas contas para pagar dele. E se não conseguir pagar, o que ele faz? Ele pode sair, ele pedir a rescisão, ou ele vai tolerar isso até quando? Porque esse montante aí da dívida com ele, se ele já deixou de treinar por causa da premiação do Paulista, imagina se não pagarem as bonificações e tudo mais. Então, a situação é muito delicada. O contexto é todo esse. Teve conversa dele com torcedores organizados, teve conversa dele com o pessoal da diretoria, tem a insatisfação dele, tem a cobrança para cima dele, tem a insatisfação do clube com essas atitudes dele, tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras e, cara, num cenário muito próximo, o Corinthians já está ciente que vai ter um compromisso gigantesco, uma bolada financeira aí para pagar para ele, e o clube já está receoso, já está temeroso, porque é muito dinheiro, não vai ter como pagar provavelmente, essa bola de neve vai aumentar e talvez essa relação fique ainda pior. Por isso, senhores, é que a notícia exclusiva, importante, é essa. O Corinthians está estudando a possibilidade de rescindir o contrato, porque está ficando muito caro, o Corinthians está ficando com a corda no pescoço, a água está subindo e as contas estão só aumentando em relação ao Memphis Depay. Como é que o Corinthians faz? O que você faria? Diz aqui, coloca nos comentários, o que você faria? Rescindiria? Se você estivesse nessa situação do Corinthians financeira e com todas essas provisões aí para pagar do Memphis Depay, o que você faria? Rescinde, não rescinde? Tenta um acordo? Não rescinde? Não paga? E, enfim, corre o risco do cara rescindir, ir embora e cobrar o salário inteiro, e cobrar o contrato inteiro na justiça? Enfim, se coloque no lugar do Osmar Stabile, diz aqui para mim o que você faria, porque a situação é complicada, é difícil, é complexa, mexe com um pouco de tudo, tem paixão, tem o torcedor, tem o lado do campo, tem o do Dorival, mas tem a parte financeira do clube. Difícil situação do Corinthians nesse caso. Tá certo? Então, pelo menos contra o Palmeiras, a gente deve ter Memphis Depay com a camisa do Corinthians, depois não é mais certeza e, sinceramente, é difícil entender o que o clube tem que fazer ou deve fazer nessa situação. Vamos avaliar, vamos esperar, vamos aguardar, vamos apurar e atualizar sempre vocês aqui dos próximos passos, tá certo? Informação importante, exclusiva da Gazeta Esportiva e trazida aqui para vocês na Salazar TV. Valeu? Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião. Deixa o like, deixa o hype, tá, nesse vídeo. Você pode tanto deixar o like como deixar o hype também, peço, né, para vocês aí. Por favor, tá? Vamos lá, vamos falar, né, dessa questão envolvendo a busca por reforços no Corinthians, tá? Conversei com uma fonte apenas, mas foi o suficiente para ela me dizer que vão tentar acelerar o processo, né, para dar a Fabinho Soldado não, né, para dar a Dorival Júnior, né, os reforços que ele pediu 4 reforços e algumas posições precisam
realmente serem reforçadas. Por exemplo, né, o ataque, que é a grande questão hoje envolvendo, né, o Corinthians é o setor de ataque. Victor Sá é o nome da vez, tá? O Corinthians está tentando a compra do jogador. Se não conseguir, né, quem sabe vai sonhar com um empréstimo. Ele tem contrato até o meio do ano, né, com o Krasnodar lá da Rússia, e a ideia é fechar o mais rápido possível com o Victor Sá, que é um nome viável, porque o Corinthians quer dar os reforços ao Dorival, mas sem fugir da realidade do clube. Não deve vir nenhuma grande contratação, mas jogadores que, na visão, né, do Fabinho Soldado e da cúpula corintiana, vão ajudar o Dorival Júnior, tá? A questão envolvendo o lateral vai ser discutida no Corinthians por conta da péssima atuação do Léo Maná no jogo contra o Botafogo e da péssima atuação do Félix Torres no clássico contra o São Paulo, né? Ficou mais do que evidente que o Corinthians tem uma carência na lateral direita, principalmente quando o Mateuzinho não joga. E nem o Mateuzinho é unanimidade hoje no Corinthians. Então, há a possibilidade do Corinthians buscar um lateral direito no mercado. É bom lembrar que o Joaquim Garcia foi oferecido ao Corinthians, o agente, né, o intermediário, né, que ofereceu o jogador ao Corinthians, ele pertence ao Vélez, né, jogador de seleção olímpica da Argentina, jovem, 24 anos. Ele foi oferecido, inclusive, com a ajuda de investidores para colocar ele no clube, mas o Corinthians não deu atenção, sequer respondeu o agente do atleta, que não é o agente, na verdade, é o intermediário, né? Eles fazem aquelas parcerias, né? Pega um empresário aqui do Brasil, faz uma parceria com o empresário lá da Argentina, que é o empresário de fato do jogador. Mas é uma opção. É claro que o Corinthians vai olhar outras opções no mercado, mas uma fonte já me deu uma cantada que depois da atuação, existe até a questão do Léo Maná contra o Botafogo, mas entrou a questão também do Félix Torres contra o São Paulo, né? Não tem o reserva. E repito, o Mateuzinho também não é unanimidade no Corinthians. Mas a prioridade é contratar 2 atacantes, um meio-campista, e aí vai ficar essa questão da lateral direita sendo analisada e se também pode vir um zagueiro. Mas atacantes e meio-campistas, inclusive meia de armação, para brigar ali com o Rodrigo Garro pela posição ou para ser o reserva imediato do Garro, é o que o Corinthians mais precisa. O que me passaram também é que esse meia hoje passa a virar uma segunda prioridade, tá? Eu não encontrei outro termo para que vocês possam entender exatamente essa questão do mercado da bola do Corinthians. Primeiro é o atacante de beirada, o Victor Sá está, né, enfim, negociando. Segundo, essa questão envolvendo o meia. Por quê? Porque todas as vezes que o Rodrigo Garro não pode jogar, o Dorival Júnior tem que mudar o esquema tático. Ele tem que voltar a jogar no 4-1-4-1. Por exemplo, com o Garro em campo, nos últimos jogos, ele passou a usar mais o 4-4-2 losango. Inclusive jogou até no 4-1-3-2 outro dia, mas muito mais no 4-4-2 losango, o Dorival. Mas quando o Rodrigo Garro não está em campo, por não ter esse jogador centralizado, esse meia, né, tinha um Coronado e claro, a rescisão foi boa, não podemos nem falar que não, o Corinthians entende que precisa dar agora um meia, né, para o Dorival Júnior, mas que seja também dentro da realidade do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então essa é uma informação importante para vocês, tá? Apesar da lateral ser um sufoco com o Léo Maná e com o Félix Torres, e eles já reconhecerem que precisam analisar essa posição, as prioridades continuam sendo no ataque, e agora, né, essa segunda prioridade que é um meio-campista para brigar com o Rodrigo Garro ou para ser o substituto do Rodrigo Garro. O Pedrinho já foi essa tentativa, né? O que passaram para mim quando o Corinthians, né, fez ali aquela tentativa no Pedrinho do Shakhtar, já foi pensando nisso. O Mantuan também já foi pensando nisso e não deu certo nenhum dos dois. Então já são posições que já mostravam que o Corinthians queria esse jogador, agora é muito mais, tá? O Fabinho Soldado deu uma entrevista lá na Amazon, né, que transmitiu a partida, falou que o Dorival está certíssimo em cobrar reforços, claro que vão ser contratados
todos os técnicos, né, ganharam reforços, ele disse que o Dorival não vai ser diferente. E é claro que muita gente, né, também não consegue pegar as coisas, né? Muita gente ficou pensando que o Dorival jogou em direta pro Fabinho. Esquece, velho, não tem nada com o Fabinho. Fabinho, Soldado e Dorival são fechados, entendeu? São fechadíssimos. Tem empresário que entra em contato com o Dorival e já fala com o Fabinho. Existe um respeito do Dorival pelo Fabinho absurdo. Não tem nada a ver com o Fabinho Soldado, ele cobrou a diretoria, tá? E por isso que a situação dele não é boa com a diretoria também. Outro dia não sabia falar o nome do presidente, depois cobra reforço, e todo mundo no clube que vive o clube, a gente que é repórter que vive o clube, e quem tá lá dentro que me conta, sabe que não é com o Fabinho Soldado, entendeu? E também é até um pouco injusto com o Osmar Stabile, que chegou agora e tá colocando a casa em dia, né? Tentando, né, colocar a casa em ordem, né? Enfim, mas cada um vê o seu, né? Ele também precisa de reforços e precisa mesmo, né? Esse time muito desequilibrado, né? A gente viu nesse empate com o Botafogo por 1-1 a falta de elenco que o Corinthians tem, né? Kaká falhou, Maná falhou, o Bahia, não, enfim, não segura a onda, sabe? O Romero fraquíssimo. É difícil, velho, é difícil. Então dá para entender também, né? O técnico Dorival Júnior, dá para entender todos nessa situação aí do Corinthians, lamentável, né? Por conta aí, né, dos seus últimos presidentes, né? Enfim. Principalmente Augusto Melo, né? Que quer dar uma de santo. Augusto, para. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, que você tenha um domingo maravilhoso, tá? Maravilhoso. A gente tem, nesta segunda-feira, fica ligado, almoço com a Fiel meio-dia, tá? Não tem folga não, nunca mais eu falhei um almoço com a Fiel, todo dia lá meio-dia. Café da Fiel, 19 horas, então eu aguardo vocês, são os nossos 2 programas ao vivo aqui no canal Café do Setorista, tá? Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians que empatou com o Botafogo e agora, nessa quarta-feira, tem um derby contra o Palmeiras, jogo quente, decisivo para o Corinthians aí conseguir uma classificação às quartas de final da competição nacional. Deixa aí a sua opinião, o Yuri Alberto voltando aí, vai ser muito importante para o Corinthians. Deixa o seu palpite e o placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!